não funciona. Ela estava pintando o pacote, você estava só no principal. Ela olhou para lá, perguntou o que ele Vamos estar fechando aqui esse projeto. Não, pode continuar aí. É assim, cara. Aqui tem alguma pergunta? Não, né? A gente vai começar a introduzir o assunto do web services. Só lembrando aqui, quem que ainda não fez programação web? A maioria não fez, né? Quem não fez? Alguém já fez redes? Só um ali, dois, já fez redes. Tá, eu vou dar uma explicação geral, vai envolver alguns conceitos, mas eu vou só estar no rosto de vocês, tá? Então a gente vai estar vendo que, né, vai falar sobre web services, que são serviços que a gente pode estar acessando de terceiro, que são disponibilizados pela internet, tá? Então, como é que funciona? Eu vou explicar primeiro como é que funciona o fluxo para você buscar uma página web. Então a gente vai ter aqui, na nossa máquina, vai ter um programa que é o browser, e através do browser a gente vai digitar o endereço e vai buscar uma página que vai estar, vai ser, vamos dizer que gerada em uma máquina que está em outro lugar. Tá? E, por exemplo, a gente quer acessar o site do Google. Ele vai estar enviando essa requisição para alguma máquina do Google que pode estar em outro, até um outro país, né? Sei lá, Estados Unidos, pode estar em algum lugar da Europa. E aí, o retorno, né, dessa... depois que o servidor criar essa página, ele vai enviar uma resposta para a máquina que solicitou isso e ele vai renderizar essa página. Tá? E aí, essa página, o que ela vai conter? Ela vai conter alguns arquivos. Normalmente uma página ela é descrita por um arquivo de HTML, vai ter arquivo de CSS, vai ter arquivos de JavaScript, vai ter arquivos de imagem, vídeo, e um monte de coisas, tá? E aí só para dar uma norteada aqui para vocês. HTML é uma linguagem de descrição de documento que é usada para você descrever uma página. Vocês vão ver em programação web, acredito que vocês devem ver isso. CSS é uma outra linguagem de descrição de estilos de páginas. Vocês vão ver. JavaScript é uma linguagem de programação que roda dentro do browser. Tá? O browser ele tem ali um interpretador de JavaScript. Tá? É um motor de JavaScript. Então, esses arquivos aqui que retornam arquivos que o browser ele vai conseguir interpretar e aí renderizar a página para vocês. Tá? E aí na internet, né, vocês vão ver em redes que ele tem uma estrutura de organização que ele segue a arquitetura cliente-servidor. Então, vai ter várias máquinas, e essas máquinas a gente chama de nós, né? Então, a máquina que solicita é a máquina cliente. E essa máquina cliente ela vai fazer uma requisição para algum lugar, que alguma máquina servidora vai atender essa requisição e vai enviar de volta o que foi solicitado. Tá? E aí existem, então, vários protocolos de redes que vocês vão fazer esses acessos. E aí, qual que é o protocolo usado aqui para você acessar a internet? Vai ser o protocolo HTTP. Vocês vão estar lá vendo em rede, né, onde o HTTP é implementado. Na parte de rede vocês vão ter várias camadas, tá? Tem a camada ali que lida com o hardware de rede, né, o cabinho, e tem a camada mais de aplicação de rede. Então, o HTTP é um protocolo na parte de aplicação, tá? E é usado então para você acessar uma página. E aí, como é que funciona os protocolos? Para fazer comunicação entre máquinas distintas, né, cliente e servidor, o que é trafegado, tudo que é trafegado são mensagens. Você envia uma mensagem, recebe uma mensagem. Então, para você utilizar um protocolo específico, você precisa, além da mensagem, ter um cabeçalho indicando que protocolo está sendo usado e que operação você quer fazer. Você quer ler? Você quer escrever? Tá? Então, normalmente, você vai ter uma mensagem sendo trafegada e vai ter um cabeçalho que vai ser acoplado nessa mensagem. E aí tem protocolo, pode ter data de criação da mensagem, status, um monte de coisa, tá? E aí, essa estrutura aqui, cabeçalho de mensagem, ela vai ser quebrada em pacotes de dados que vão ser enviados na internet. A gente tem esse conceito de pacotes que são trafegados de uma máquina para outra, tá? Então, só para vocês entenderem.
E aí, voltando no HTTP. O HTTP é um protocolo e ele vai ter várias operações disponíveis. A gente vai estar vendo as principais. Ele vai ter essas operações, deixa eu mostrar aqui. Então, o HTTP ele vai ser um protocolo que ele vai ter algumas operações. Vai ter o GET, que vai ser a operação que é usada para você ler alguma informação do servidor. Então, aquele exemplo lá de acessar o Google, ele vai dar um GET para ler a página que foi solicitada. Vai ter a operação de POST, que é quando você quer criar alguma coisa no servidor. Eu quero criar um cadastro. Né? Imagina que você quer fazer um cadastro na rede social. Então você vai acessar o servidor e quer criar alguma coisa lá. Então vai ser via POST. Vai usar a operação de POST do HTTP. Tem disponível a operação de PUT, que é quando você só quer atualizar uma informação que já existe no servidor. Então você nem é mais barato que usar o PUT. Você poderia usar o PUT para atualizar, mas o PUT é mais recomendado. Né? E tem o delete, que é quando você quer apagar alguma coisa do servidor. Então vai ter essas operações. E aí por que eu estou falando das operações? A maioria dos serviços de web que tem hoje em dia, eles são distribuídos usando um protocolo que você já deve ter visto no nome, que é o protocolo de hash, ou hash, como é conhecido. Então esse hash, ele é baseado no protocolo HTTP. Então a forma de você consumir um serviço, um web service, vai ser através dessas operações do HTTP. Então você quer ler algum dado do serviço, você vai usar um GET, que é o protocolo do hash. Vai querer escrever alguma coisa no serviço. Você pode ter, sei lá, o Twitter, eu quero criar uma aplicação minha que eu vou criar postagens no meu código. Ele vai dar um post, que ele vai criar lá no Twitter a postagem que você quiser. Tá? E assim por diante, o put para atualizar, o delete para deletar alguma coisa. Então a gente vai estar usando essas operações da HTTP. Então aqui exemplos de outras coisas que vai ter aqui no protocolo. Né? Vai ter no cabeçalho dele, vai ter informação da requisição, a data de atualização, e aí ele vai ter um status. Tá? Quando ele pede uma informação, ele vai retornar um status para saber se conseguiu achar a página. Né? Então normalmente vai ter ele vai conseguir achar a página, ele vai retornar aqui o status de 200, né, normalmente, e vai ter outro status que é quando ele não encontrou a página, que seria o status 404. Então ele vai ter um monte de status, que é um número, que vai representar alguma coisa. Tá? Então 200 é quando achou a página, que normalmente acontece. 404, acho que a maioria já viu esse erro, né? Tentar achar uma página que não existe. Aí tem outros, tá? Tem 201, 202, 501, e aí por assim por diante. E aí como é que então funciona a utilização de API usando o conceito de REST? Então a gente vai ter, cada API ele vai estar num domínio, né? Um endereço ele vai ter um domínio, que normalmente é cobrado normalmente para quem está usando, tá? E aí a partir do domínio, né? Aqui é o site.com, a partir desse domínio ele vai ter várias subpastas ou subsistemas que podem ser acessados. Então aqui nesse exemplo a gente vai querer utilizar uma API de clima, vai querer passar uma cidade e vai informar qual é o clima, né? Porque é a temperatura dessa cidade, tá? Então esse clima seria a página que vai responder isso. Usando esse endereço eu consigo passar argumentos que vão ser acessados pela página. Para eu passar argumento eu começo desse interrogação. Então a partir de interrogação, o que vem depois são argumentos. Então aqui ele vai ter um argumento de cidade, e aí eu já estou preenchendo aqui qual que vai ser o valor do argumento, vai ser São Paulo. Tá? Tranquilo? Então a gente chama essa forma aqui de passar argumento, pelo endereço a gente chama de passagem via GET. Tá? A gente passa via GET. Se a gente fosse passar informações sensíveis do usuário, não é recomendado usar via GET não. É melhor você passar por formulários de HTML, que aí é via POST. Tá? Informação sensível via POST. Informações assim que não precisa ser protegida via GET. E aí eu fiz a requisição dessa API de clima passando ali que eu quero saber o clima de São Paulo. Ele vai pedir para algum servidor que vai responder, né, essa solicitação, e aí ele vai retornar algum dado. E aí esse dado que vai ser retornado, ele vai ter vários formatos. O que hoje em dia é usado vai ser arquivos .json. Acho que a maioria já ouviu falar em arquivos JSON, né? Alguém não ouviu falar em arquivos JSON? Todo mundo já ouviu falar de arquivos JSON, né?
Então JSON é o quê? Né? É JavaScript Object Notation. Ele é um objeto que é representado por JavaScript. Então lembra lá que no browser ele é o quê? O interpretador de JavaScript. Então você consegue definir classes lá e uma classe ele pode ser representado, pode ser salvo em dígito, e aí ele é salvo no arquivo .json. E aí arquivo .json, como é que é a aparência dele? Ele é um dicionário do Python, tá? Ele começa com abre e fecha chaves, e aí ele tem chave-valor, e aí você pode fazer encadeamentos disso. Então isso aqui é um exemplo de arquivo.json que a API poderia retornar. Então ele está retornando, para responder essa solicitação de clima, está retornando aqui, passando o atributo temperatura, falando aqui que é 20, e passando qualquer unidade da temperatura, falando que é Celsius. Poderia ser Kelvin, Fahrenheit, dependendo ali do país, né? E aí com essa informação retornada, aí o usuário pode pegar essa informação e fazer o que quiser ali na tela, tá? Pode consumir esse dado. Antes do JSON, né, era utilizado XML para você estar passando dados que usa na internet. E aí isso aqui seria a aparência do XML. Né? Tudo que tiver entre maior e menor, a gente chama de tag. São comandos que a gente define, tá? A HTML é formado nessa estrutura de tags. Dessas tags é palavras reservadas. Então são palavras reservadas no HTML que ele usa para montar a página. Aqui o XML ele permite você criar suas próprias tags. Então aqui ele criou a tag resultado, aí cada parâmetro ele criou uma tag correspondente. Uma tag de temperatura de unidade e ele passou o valor dessa tag. E aí ele retornaria. Então normalmente JSON é usado, mas tem alguns sistemas legados que ainda usam XML. O JSON é mais simples de você processar do que o XML. Então a gente vai ver os exemplos de API, tá? Então o primeiro que a gente vai ver vai ser essa API de blockchain que permite você consultar o valor do Bitcoin atual para um monte de moedas, tá? Então deixa eu entrar aqui nesse site. Deixa eu ver aqui tem internet. Então aqui, ó, ele vai retornar como é que é o URL para usar essa API. Vai ser essa URL aqui do blockchain. Se eu clicar nela, ele já vai retornar o valor. Então, ele retornou um arquivo JSON. Deixa eu botar aqui no API. Esse aqui é o arquivo JSON que ele retornou. Ou seja, como é que ele retornou isso? Ele usou um GET. Ele leu esse valor do servidor GET. E esse arquivo JSON ele vai representar, então, cada campo, né, cada item vai ser correspondente a uma moeda de algum país. Então aqui, ó, esse BRL seria os valores de Bitcoin real. Então o valor de compra aqui, ó, 135 mil, estava 136 mais cedo, e o valor de venda 135 mil. Tá? E aí você poderia pegar essa informação para alguma coisa. Outro exemplo que a gente tem aqui de API, né? Tem a experiência do Twitter também. No Twitter ele vai ter vários tipos de operações que você pode fazer, tá? Então, para cada operação, ele provavelmente vai usar uma dessas 4 operações HTTP e para cada uma vai ter um link diferente. Então aqui ele está falando, para usar o delete, você usa esse link, o get é esse, o post é esse. Isso para lidar com bookmarks. Né? Para outras coisas, ele vai ter links diferentes. Tá? E aqui nesse delete, só para vocês enxergarem, ele está com esse /2 /user, e aí esse 2 pontos ID é um atributo, tá? É uma variável. Como para deletar alguma coisa o usuário tem que logar, aqui é o ID do usuário. Cada usuário vai ter um ID, então vai ter um número do ID dele. Aí bookmarks, e aí ele quer deletar um tweet dele, lá do perfil, né? Então ele vai passar qual que é o ID do tweet que ele quer deletar. Então, só para vocês verem como funciona isso. E aí tem a representação é grande, a gente fazer várias coisas aqui dentro. Então, quem quiser se quiser uma olhada, a gente tem tudo, né? Facebook tem uma API, YouTube tem API, LinkedIn tem API, tudo tem uma API disponível. E aí a gente voltando aqui, ó, a gente vai temos também essa API dos Correios, que dado um CEP, ele vai trazer para você informações do logrador, do bairro, o estado e assim por diante. Então a gente vai fazer uma aplicação agora para acessar essa API do Correio. Tá? E aí vou mostrar aqui no site do dia 7, para aprender como é que funciona. Então aqui ele passa esse link, ele é acessado via GET. E aí como é que é esse link? Ele tem aqui o domínio, e
que é aqui o sistema da AWS, e esse parâmetro aqui é o argumento que você configura do CEP. Então, se eu mudar aqui o CEP, ele vai trazer alguma coisa. Deixa eu clicar aqui, ó. Então, o que ele retorna? Ele retorna o arquivo JSON, passando para o operador, complemento, bairro e outras informações aqui. Então, se eu mudar esse CEP aqui, ele vai modificar o retorno. Né? Alguém que tem o CEP aí fácil de cabeça? Deixa eu pegar, deixa eu... Vamos pegar esse CEP. Se eu pegar o CEP, colocar aqui no lugar, deixa eu tirar o aqui me veio certinho, né? Niterói, Gravatar, então a gente vai estar utilizando essa API dentro lá das nossas aplicações. E aí como é que vai ser essa API? Essa aplicação que a gente vai fazer? A ideia é o seguinte, vai ter uma telinha, vai ter lá um webbar, um CEP. Aqui vai ser um campo de texto, tá? Vai ser um text field que a gente vai digitar o CEP. Vai ter um botão de consultar. A ideia é você clicar no consultar, ele acessa essa API dos Correios, e aí ele vai retornar o logrador, o estado de página, e a gente vai pegar essa informação da JSON e colocar na tela. Vai entender? Tranquilo? Vamos ver como a gente vai fazer isso. Tranquilo entender essa parte do web service, gente? Alguém não entendeu? Muita coisa, ficou confuso? Tranquilo, né? Ah, foi na parte que você colocava em R. Então vamos botar a mão na massa. Vamos então, vou criar um novo projeto. Vou criar um novo projeto, vou chamar de Via Site. Então vou entrar no Via Site, fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, apagar a partir de 10. Vou estar abrindo no verso novo. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer agora a gente vai ter que usar uma biblioteca de terceiros para conseguir usar o protocolo HTTP, para a gente conseguir chamar as informações do CEP. Né? A gente até agora não usou nada de terceiros. Né? A única coisa foi aquele handle, né, do Dart, né? Então, a gente vai usar a API do HTTP, que foi criado por terceiros. E aí, para pegar a API de terceiros e colocar no projeto, a gente vai ter que configurar ela lá na seção de dependências do arquivo PubSpec.yaml. Tá? Então a gente vai colocar essa dependência lá e aí tem que executar o comando cluster package get. Né? No VS Code, quando você salva o arquivo, ele já executa isso toda hora. E aqui está com erro, tá, gente? Esse chapeuzinho é na frente. É aqui, ó. Chapeuzinho, aí 0, tá. Vamos começar fazendo isso? Então vou aqui abrir o PubSpec.yaml. Já vai ter aqui uma seção de dependencies. E aqui eu vou colocar então a com chapeuzinho 0, 11, 13. Então fazendo isso, ele já vai rodar aqui, ó. Ele já rodou. Então ele já rodou ali o comando de pegar e atualizar as dependências, tá? Então com isso eu já vou conseguir acessar, usar o HTTP GET e as outras operações. Então começar a montar a tela. Então começar com aquela estrutura padrão que eu fiz mais cedo, né? Somente chamar o Roné, Matheus, vou colocar aqui o chip, chamar de desativar o debug.
Mas coloca o negócio da tua coisa. É nesse arquivo aqui, ó. Spec.out. Aonde independência? Tá. Essa aqui eu tô maluco. Pode ir, gente. Ó, então começar a montar a tela. Chama aqui o home do Material App. Eu vou criar a classe de home, como a gente tem feito, né? Aqui a gente chama esse unit, e aí eu vou criar então o arquivo de home dados. E já vou criar como state para o vídeo, tá? Tá aqui o home. Tirar as importações erradas e colocar uma aqui. Então, fiz aqui a tela de home, vou acertar aqui a tela do arquivo do meio da arte, botando o home, e a gente finaliza ali a primeira parte. Tranquilo? Alguém está perdido aí? Ó, então, começar a montar a tela. O que a gente vai ter ali, né? A gente vai começar a criar em scaffold. Aí eu vou colocar um app bar no scaffold. Passar um título, que vai ser um texto escrito via certo. E aí o que vai ter no body? O body eu vou colocar, vou usar tudo no center. Vou chamar o center para centralizar tudo automático. E vou botar num column. Vou colocar um column para colocar um embaixo do outro. Aí aqui botando children, é que aqui a gente vai colocar as coisas. Então botando center no column, que é aqui que eu vou começar a colocar as coisas. Então a primeira coisa que a gente vai ter é o quê? Vai ser o text field, né? Então vou chamar o text field. E aí no text field a gente precisa definir o keyboard type. Ele vai ser um text input type, que eu vou usar o teclado de texto mesmo. Tá? Ele até ser um numérico, usar o number. E aí eu vou estar fazendo uma decoração dele, vou colocar um título. Né? Então o título a gente tem que usar a parte do decoration, chamar o input decoration. E aqui que eu vou querer do input decoration vai ser o label text. Vai ser um texto escrito conforme o certo. A verdade aqui. Então fiz as configurações do keyboard type decoration, e aí para eu saber pegar essa informação do text field, vocês lembram? A gente tinha duas formas, né? Ou usava ali no on-change dele, né? Ou submitter, ou eu posso definir um controlador. Vou definir um controller para ele. Então aqui eu vou chamar um controller, e esse controller eu vou chamar de set controller. Tá? Vou criar um set controller, que aí tudo que eu for digitar aqui eu vou poder acessar em qualquer lugar. Então, para sanar aqui, eu vou já criar o set controller fora do método de build. Ele vai ser qual tipo? Né? Vai ser um text edit controller. E já instancie text edit controller. Tá? Já instancia o controller. O que está apontando agora é aquele botão de consultar, né? O botão de consultar, ele vai chamar a API e vai ler o que está no set controller. Então aqui é o text field, embaixo dele, criar um elemento do button. E aí, o chave do elemento do button vai ser um texto, vai ser um tá? E aí eu vou, para ficar bonitinho, né, vou criar aqui um método chamado de getSet. Tá? Então a gente sabe o quê? Que vai ser o get da HTTP para buscar o set. Tá?
vou criar essa função logo, esse método, né? Aqui. E aí a gente vai começar então a usar a API lá do acesso. Tranquilo, gente? Quem está perdido? Aonde? Acabou, professor. Sim, sim. Onde tem que eu paro? Tá no qual Sim. Abre ali. Foi. Joguei. Então, para começar, o que a gente vai precisar fazer, né? Então, a gente vai usar aquela API HTTP. A gente vai precisar estar importando ela aqui, tá? Então, como é que a gente vai importar? Então, a gente vai estar importando através desse package na parte do HTTP, importando o HTTP data. E aí, para usar tudo do HTTP, a gente vai criar um alias para isso, né? Que é parecido no Python. A gente vai estar usando esse alias HTTP, tá? Então, deixa eu já colocar essa importação ali. Então, import. Aí, eu escrevendo aqui HTTP, ele já vai aparecer aqui a opção para mim. Tá? Vai ser esse HTTP.tart. Tá? E aí, eu vou estar criando alias, usando as HTTP. E aí, tudo que eu quiser usar agora vai ser através desse HTTP. Então vamos começar a usar. O que eu vou precisar fazer primeiramente? Né? Vou ter que pegar qual que é a URL lá do site, né? do ICEP. Deixa eu ver aqui a URL, ó. Tem essa URL, a gente pode pegar aqui, ó. Peguei a URL, vou colocar numa variável, chama aqui uma variável URL. Tá? Então aqui ele já vai ter essa informação. E aí, para fazer a chamada, a gente sabe que qual que é a operação? Vai ser uma operação GET. Então, vou usar o HTTP e chamar o método GET. Passar o método GET. E aqui a URL. Tá? Antigamente, esse método de GET ele era implementado como uma string. Agora ele mudou. Ele tem que passar um objeto chamado URI. Então, a gente tem que estar convertendo essa string nesse objeto URI. Então, a gente faz isso através da classe URI, usando o método de parse. Lá em cima o import aí. Import. Muito bom. Tá. Tira foto. Tira foto. Assim. Eu não sei. Na verdade, eu não vi o que eu preciso mudar para isso. Talvez para coisas de. É que tem vários serviços que podem ser acessados na internet. Você pode usar algumas aplicações da parte de web semântica, ontologia. E aí, essas aplicações, elas identificam os elementos com base em URL. Então, esse URL provavelmente vem daí. Esse conceito de aí, acredito que seja por isso. Ó, então, aí eu vou ter que usar o URI, né? E aí o que acontece? O GET ele vai pedir para olhar alguma coisa que ele vai retornar algo. O que ele retornar ele vai ser uma classe que vai ser o HTTP response, tá? Então eu vou já definir essa classe aqui, uma response para receber o retorno do GET. E basicamente a gente vai ter essa configuração. Tá? Aqui vai estar dando erro, mas eu já explico o que está dando erro. Então, e aí o response ele vai ter um monte de coisas, né? Vai ter o status do código. Então eu posso dar um print aqui, qual que é o status retornado. Então se a gente for ver aqui, ó, ele tem esse status code. Eu vou converter aqui para string para a gente ver. E aí tudo que foi retornado, mesmo a parte principal da página, ele é acessado através do atributo de body. Tá? Então esse body ele vai ser um texto
ele vai ter todo o arquivo. Então, se o que retornar for uma página HTML, vai ser um arquivo HTML completo desse body. Como aqui a gente está retornando um arquivo JSON, vai ser um arquivo JSON completo. Tá? E aí aqui está dando erro por quê? Né? Porque esse método de get ele vai ser chamado, né, para acessar o dispositivo de entrada e saída externo ao computador. Ele vai acessar a rede. Né? E aí, como isso pode demorar, ele pede que a função que chama o get, ela não seja uma chamada bloqueante, ela não chame para bloquear a aplicação. Então, como a gente vai acessar uma página, a gente não sabe quanto tempo vai demorar, nem sabe se a página existe. Então, você não pode deixar o web parado ali, bloqueando. Né? Você quer fazer uma chamada não bloqueante. Aí, essas chamadas não bloqueantes são chamadas assíncronas. Tá? Então, aqui no Dart ele vai ter umas palavras reservadas para você chamar função assíncrona. Ou seja, uma função que não vai bloquear a aplicação. E quando chamar essa página, o sistema operacional, né, o Android ou o iOS, ele vai botar para o processo, né, a thread do seu app para esperar e vai botar uma outra coisa para executar. Então o usuário nem vai perceber, vai poder rodar outras coisas. Tá? Então, para transformar isso em chamada assíncrona, como é que a gente vai fazer? São duas coisas. Então aqui a gente vai ter que dizer que a espera vai ser assíncrona. Então vai ter uma palavra reservada chamada aqui de await. Então isso aqui é uma espera assíncrona. Só que você só pode ter essa espera assíncrona se a função for assíncrona. Então eu tenho que indicar que a função é assíncrona. Então aqui lá no getServe, eu vou ter que dizer que agora ela vai ser assíncrona, através dessa palavra do async, tá? E aí com isso, eu vou fazer essa chamada do get que não vai bloquear a aplicação. Sempre que você for fazer uma consulta externa, é recomendado fazer isso, então? Na verdade, o método que você usa, ele já te obriga, tá? Então, tem algumas APIs que você usa que ele permite ter a chamada bloqueante, que aí não precisa da função assíncrona, e a não bloqueante, que é assíncrona. Tá? Aqui o get ele é não bloqueante, então ele te obriga a declarar como função assíncrona, para ele evitar ali parar a aplicação do usuário. Tá? Tranquilo, pessoal? Pedimento de função assíncrona. Então vou botar para ver se funciona. Então deixa eu botar aqui, eu não tenho botado para mostrar. Essa aqui é a cara do CEP, né? Então a ideia é eu digitar alguma coisa aqui quando consultarem trazendo informações. Então repare que eu ainda não fiz isso, tá? Aqui a URL que eu coloquei, ela está ali estática. Ele não está pegando o valor no text field. Já eu já vou alterar. Só para a gente ver funcionando, eu vou pressionar aqui o consultar. E aqui repare, ó, aqui que ele veio no debug. Deixa eu soltar aqui para vocês. Então a primeira coisa que eu importei, que eu printei, né, foi o código. Então ele veio o código 200, ele achou a página. E aqui no body, ele é aquele JSON, né? Então ele veio todo no corpo o arquivo de JSON que a gente pode usar para fazer alguma coisa, tá? A gente já vai ver como é que a gente vai usar esse arquivo JSON. Só que eu ainda não estou pegando, fazendo get do que eu li no text field. Então eu vou estar alterando isso primeiro. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Como nessa API do CEP o parâmetro é passado na própria URL, eu vou mudar aqui na URL mesmo. Então aqui eu vou estar concatenando aqui uma string, tá? E aí o que vai ser concatenado? Vai ser o CEP que o usuário digitou, que vai estar lá no CEP controller, né? Então eu vou acessar o CEP controller, pegar ali o texto desse CEP controller. Então deixa eu dar um... assim para você ver. Então, feito isso, o que eu digitar, ele já vai buscar, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo, para ver o seu certinho. Deixa eu copiar aqui de novo. Passa aqui. Deixa eu pegar esse. Ó, peguei o CEP de exemplo. Eu vou ter aqui um CEP, esse 0, 100 mil, tá? Eu vou consultar ele.
E aí ele já trouxe o que o usuário digitou, né? 0, 100 mil. Se eu mudar aqui para 1, aí ele pegou o segundo, né? Então já tá lendo ali no text field, né? Então o que a gente vai fazer agora? Vai colocar na tela, né? Colocar, vamos botar aqui rua, bairro, mais o quê? O rua a gente vai pegar aqui do logradouro, né? Botar o bairro e o estado, tá? Que é uma das opções que tem. Quando eu consultar, ele não mostra no meu depois do console. Isso é o ou é suposto mostrar? Ele não mostra. Ele vai mostrar no console de conta. Vai dar um Windows aqui 12 e ele vai mostrar lá. Ah, você tá vendo? Então vamos ver agora como é que a gente vai ver o arquivo JSON, tá? Então como é que é a ideia? A gente vai estar usando uma... Oi? Então a gente vai estar usando agora uma outra API. Então a gente vai estar usando esse Dart Convert, que ele vai ter já um método ali para fazer a decodificação de arquivo JSON. Já vai converter e transformar num método, tá? Transformar num dicionário. E aí a partir daí a gente pode usar para qualquer coisa. Então para fazer isso eu vou dar aqui o import, pegar aqui o Dart Convert, tá? E aí então, o que está aqui depois que eu li, eu vou então criar um map onde a chave desse map vai ser uma string e o corpo eu vou definir como dynamic, porque pode ser qualquer tipo. Então isso aqui, eu vou chamar de hash. Vai ser o retorno, né? E aí eu vou usar então o JSON.decode passando o arquivo JSON que retornou. Ele vai ser o body da variável de response. Tá? Então esse hash agora eu consigo estar pegando todos os atributos que a gente tem ali. Então, por exemplo, o que a gente tinha lá no body, né? A gente tinha o logradouro. Então vou acessar o logradouro. Tá para imprimir aqui o logradouro para a gente ver, tá? Vai precisar do logradouro, vai precisar o que? Do bairro, né? Vou botar o bairro aqui. E vai precisar da UF, né? Do estado. Tá? Então vamos ver isso funcionando. Vou atualizar aqui. Vamos ver isso funcionando. Vou deixar aqui para o pessoal poderem ver. Se usar essa função, se usar essa função map aí, esse estratégia esse map aí de som genérico. Aí você passa a string, se você passar uma classe que eu quiser, já vai. Não, mas aqui para usar JSON default não. Se quiser um map pronto para toda a tem alguma serialização, né? Você colocar ele já vai serializar. Então, seria isso para ser um arquivo. Eu acho que não. Eu acho que tem uma negativo. Nesse caso, ele só converte o universo e você tem que dessa forma. Tá, então aqui consultando, né? O que a gente vai ter. Ó, então aqui veio o JSON, e aí ele pegou exatamente o que tem no logradouro, aqui o bairro e a UF, tá? Então através desse momento a gente vai colocar agora essas informações na tela. É só então colocar os widgets que a gente vai querer expor esses valores. Tranquilo, gente? Vou fazer rapidinho. Então aqui embaixo do elemento de banco, eu já vou colocar um text mesmo, né? Posso colocar... eu vou colocar em texto. Isso aqui vai ser a rua, 2 pontos. E aí eu vou armazenar essa rua em algum lugar, né?
colocar em algum atributo. Então aqui em cima, eu vou criar um atributo para cada informação que eu vou querer exibir. Então eu vou querer aqui criar street para rua. Eu vou colocar já, botar permitindo o valor novo. Vai ser street. Bairro blend. Neighborhood. Neighborhood. Depois é vizinhança. Street vai ser. Então aqui é a rua. Eu vou atualizar no momento que eu leio. Vai ser o numerador. Então você faz isso daqui. Aí o distrito vai ser o bairro. O state vai ser. Então, atualizei essas variáveis que vão ser exibidas em widgets de texto lá embaixo, tá? Então, vou colocar aqui embaixo rua e aí o que tem ali no texto, no street. Esse aqui vai ser o primeiro. Tem aqui o programa. Ah tá, porque pode ser. Vai ser 3 informações. Rua. Rua. Bairro. Como é que ficou? Deixa eu botar no assim direto. Tá. Vou tratar da forma mais fácil. Não, vou deixar para inicializar. Você poderia separar isso daqui, né? Botar isso aqui e chamar ele aqui. Inicializar tudo o string vazio, só primeiro com a vazia. Sabe o que tem aqui, né? Deixa eu botar um espaço automático, botar um mesh, Excel Align, botar um space aqui para ver. Como é que fica? Eu vou pegar esse valor aqui do set, só para a gente testar. Botei aqui, consultei. E aí, eu esqueci de fazer o que? Dar o set state, né? Então, para renderizar tudo, né, eu tenho que dar um set state. Aqui. Então, eu faço o set state, que aí eu pego essas informações e ele vai renderizar a tela. Então, feito isso, ele atualizou ali os parâmetros. Está pequeno, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Vou aumentar ali, vou ter uma fonte para ficar melhor. Então se eu mudar aqui, ó, vou mudar aqui o set, vou botar esse 1 para ver o que aparece. Apareceu o meu lugar. 2.
está aqui o caso. Então é isso. Então a gente já está conseguindo ver aí certinho. Tranquilo, gente? Foi. Ah, aquele foi. É onde? E a outra parte do Isso aqui depois eu vou subir também. Vai subir isso depois de classe? É esse sim. Esse aqui tem tudo no slide também. Só que no slide só tem as funções do GetSep e aí vai ter mais coisa lá. Quer aonde? Quer aonde? Ah, já tirou? Tranquilo, gente. Deu pra pegar a ideia? Deu pra pegar a ideia? Alguém não entendeu essa parte, gente? Como é que tá o entendimento aí do assunto? Ah, me perdi. É porque eu não pude acompanhar você. Tá, eu vou colocar esse arquivo lá no Flash. E aí, já tem que executar para trazer dúvida. Se bem que agora, ó, lembrando que semana que vem não vai ter aula, né? Só depois. Vocês aproveitem, devo colocar mais uns trabalhos então nesse tempo aí. O próximo que vai ter do app, Teu fonte tá ligado, vai ser o fonte não viu? já, tá? E aí eu tenho que pensar que vai ser legal. Você subir de Vê? novo. Vai deixar chamada ainda, hein? Aqui. É esse.